Existe uma vaga de emprego no Brasil que quase ninguém aceita duas vezes. Não é policial, não é bombeiro, não é nem o que você está imaginando agora. É um trabalho que aparece em anúncio como qualquer outro: salário, benefícios, carga horária. Só que tem um detalhe que ninguém coloca no anúncio: a chance de você não voltar para casa é assustadoramente maior do que em qualquer outra profissão registrada nesse país. E o mais estranho não é o perigo em si, é o silêncio em volta dele. Poucas reportagens, poucos dados oficiais, empresas que não gostam de falar sobre o assunto, famílias que preferem não comentar. É como se existisse um acordo tácito de que esse trabalho precisa continuar existindo, mas ninguém precisa saber o preço real que ele cobra. Eu passei os últimos dias vasculhando registros, laudos e relatos de quem sobreviveu. E o que encontrei não é só uma lista de riscos. É a história de um país inteiro que terceiriza o perigo para quem tem menos escolha. Antes de continuar, se você é do tipo que gosta de saber o que ninguém conta, deixa o like agora, porque esse vídeo vai te mostrar um lado do Brasil que passa despercebido todos os dias debaixo do seu nariz. Vamos começar pelo começo. Por que esse trabalho existe e por que praticamente ninguém consegue ficar nele por muito tempo? Só em 2013, quase 300 caminhoneiros morreram no volante, mais de 10% de todos os acidentes fatais de trabalho registrados naquele ano, em todos os setores do país. Pensa nisso, um único ofício concentrando 1/10 de todas as mortes de trabalho do Brasil. E aqui começa a parte que ninguém quer contar em voz alta. Por que esse número não diminui? Por que, mesmo sabendo dos riscos, o Brasil continua dependendo dessas pessoas para manter tudo funcionando: supermercado abastecido, hospital com insumo, loja com estoque, sem nunca resolver o problema na raiz? A resposta começa a aparecer quando a gente olha para o contra-cheque. É uma equação cruel: o corpo pede parada, a conta pede estrada. E tem outro ponto que poucos param para pensar: o motorista de caminhão não tem só o risco do acidente de trânsito. Ele carrega carga de valor, às vezes por regiões sem policiamento, à noite, sozinho. Isso significa exposição a assalto, a sequestro de carga, a rotas perigosas que ele não escolhe, só cumpre. Uma pessoa sozinha dentro de uma cabine atravessando o país inteiro, carregando o peso literal e figurado de manter o Brasil funcionando. E o que ela ganha com isso quando comparado ao risco assumido? Muito menos do que parece justo. Aqui é onde a pergunta começa a incomodar de verdade. Se todo mundo sabe do risco, se os números existem, por que isso continua sendo tratado como parte do trabalho e não como uma emergência que precisa ser resolvida? A resposta começa a aparecer quando a gente olha para os números que raramente saem da sombra. Isso significa uma coisa simples e brutal: enquanto você assiste esse vídeo, existe uma chance real de que, em algum lugar do Brasil, um caminhoneiro esteja passando pelo momento exato que vai virar estatística amanhã. E o mais estranho não é o número em si, é o silêncio institucional em volta dele. Não existe campanha nacional de prevenção olhando especificamente para essa categoria com a força que o problema exige. Não existe cobertura de imprensa constante. Não existe pressão popular. O assunto aparece, vira nota de rodapé e some, até o próximo recorde ser batido. Uma pergunta fica no ar: como um risco tão documentado, tão mensurado, tão oficial, consegue permanecer invisível para o resto do país? Talvez a resposta não esteja nos números. Talvez esteja nas pessoas que sobreviveram para contar o que os números não mostram. E o que esses relatos revelam, além do risco físico, é outra coisa: o isolamento. Motorista de caminhão passa dias, às vezes semanas, longe de casa, sozinho dentro de uma cabine, tomando decisões que podem custar a vida, sem apoio médico próximo, sem rede de suporte, sem ninguém para dividir o peso da estrada. Quem sobrevive carrega isso de um jeito que não aparece em nenhuma estatística: o corpo desgastado antes da hora, o sono que nunca mais volta ao normal, a dependência que começou como solução e virou prisão. E enquanto isso acontece, um lado inteiro dessa equação continua fora do alcance da câmera. O lado de quem lucra com essa engrenagem e prefere que ela continue funcionando exatamente como está. O resultado é um ciclo perverso. A empresa cobra prazo, o prazo cobra velocidade, a velocidade cobra do corpo do motorista. E quando o corpo cede, vira estatística, não escândalo. Não existe vilão único e visível aqui. Existe um sistema inteiro, transportadoras, embarcadores, cadeia de distribuição, que se beneficia coletivamente de manter esse risco normalizado, porque resolver de verdade custa caro e desacelera a engrenagem.
E é exatamente esse silêncio estrutural que explica por que os números do capítulo anterior continuam batendo recorde ano após ano, mesmo com todos os dados na mesa. Isso nos leva à pergunta que fecha essa investigação. Se todo mundo, motorista, empresa, governo, sabe exatamente o que está acontecendo, por que ainda não mudou? E talvez a pergunta mais desconfortável não seja por que isso acontece. Quantas vezes você já recebeu uma entrega, comprou um produto, abasteceu o carro, sem nunca pensar em quem trouxe aquilo até você e no que essa pessoa pagou de preço para fazer isso acontecer? Esse trabalho continua existindo porque o Brasil inteiro depende dele. E continua matando porque ninguém, até agora, decidiu que a vida de quem dirige vale mais do que o prazo de entrega. A estrada continua a mesma. O ciclo também. E enquanto os números não param de crescer, uma pergunta fica no ar sem resposta fácil. Quantas gerações mais vão precisar pagar esse preço até alguém decidir que já é demais? Comenta aqui embaixo. Você conhece alguém que trabalha nessa área ou já ouviu histórias parecidas com essa? E se inscreve no canal, porque hoje a gente contou uma história que quase ninguém conta em voz alta.